Falamos aqui do tema 1284 do Supremo Tribunal Federal com a afirmação da seguinte tese: a cobrança do ICMS de FAO de empresas optantes do Simples Nacional deve ter fundamento em lei estadual em sentido estrito. Quando falamos em ICMS, falamos de um imposto de competência dos Estados-membros e do Distrito Federal, que exerce a função também de Estado e município. Nesse sentido, o DIFAL, que é o diferencial de alíquota, é uma novidade trazida pela Constituição Federal em 2015, em que se realiza o compartilhamento da receita do imposto, no caso o ICMS, com o estado de origem e o estado de destino. Isso se dá para que se mitiguem as desigualdades econômicas, financeiras entre os entes federados e, portanto, garanta-se a manutenção do pacto federativo com o federalismo cooperativo entre esses entes, um federalismo mais equilibrado, e esse foi o sentido, a finalidade que o legislador constituinte intentou com essa reforma na Constituição. Basicamente, o diferencial de alíquota é o ICMS incide numa cadeia há uma cadeia de incidência do ICMS que vai desde um estado de origem, quando ele vai realizar a venda, quando o contribuinte realiza a venda para um determinado estado, e a repartição com esse estado de destino. O estado de origem vai ficar com a alíquota interestadual. Então, fixa-se uma alíquota interestadual de maneira genérica e o estado de origem fica com essa alíquota interestadual. O estado de destino vai ter uma alíquota que lhe é própria, que é a alíquota do ICMS para esse estado ou para o Distrito Federal. Vamos genericamente aqui colocar como 11%, por exemplo, essa alíquota. E vamos supor que o ICMS de FAO seja 4%, a alíquota interestadual seja 4%. Quando um comerciante vende um bem para outro estado, e esse estado de origem fica com essa alíquota interestadual de 4%, realiza-se um diferencial de alíquota que ficará com o estado de destino, ou seja, essa alíquota de 11% e a de 4%, esse intervalo ficará com esse intervalo do montante do ICMS ficará com o estado de destino. Assim preservam-se essas alíquotas. O que diz aqui? Que quando a empresa for optante pelo Simples, por exemplo, a empresa que remete o produto for optante pelo Simples, quando for realizada a cobrança desse ICMS de FAO, ou seja, quando o ICMS for cobrado da empresa optante do Simples no estado de origem, o que acontecerá? Uma antecipação dessa cobrança, porque o fato gerador apenas estará completo com a completude igualmente dessa cadeia do ICMS, ou seja, com a entrega do bem ao destinatário final e a cobrança do ICMS como um todo. É só um ICMS cobrado, é um único ICMS, um único imposto. Só que é uma cadeia aqui econômica, que é uma única cadeia de distribuição desses valores. Então, o que há aqui? Basicamente, uma antecipação da cobrança, e o STF decidiu que, para que haja essa antecipação sem substituição tributária, ou seja, apenas antecipa-se a receita do tributo, mas não há uma substituição. Não existem empresas intermediárias que serão substituídas que substituirá essa empresa do Simples, nem essa empresa substitui outra, e não havendo substituição, ainda assim a necessidade de lei em sentido estrito. Havendo a substituição, uma lei complementar de caráter nacional seria uma imposição, mas nesse caso específico ocorreu através de um decreto a cobrança a possibilitação de cobrança desse ICMS de FAO, o diferencial de alíquotas, e, portanto, aqui é inconstitucional na visão do STF, justamente por violar essa jurisprudência já consolidada aí de alguns anos.